Então, muito obrigado pela presença de todos. Hoje vamos dar uma aula especial, né, em respeito às pessoas que estão vindo pela primeira vez. A gente vai dar uma pequena explicação sobre a essência de nossa teologia, tá bom? Para vocês, nossa prática de yoga. Então, vamos cantar. A gente canta bastante, vocês já viram, né? Acho que é bom, né? São mantras. Todos esses mantras, eles nos remetem a lembrar a personalidade de Deus. Então, por isso que a gente sempre canta os mantras. É uma forma muito prática de meditarmos, né? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradari Varadari Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandanam Raja Janarandana Yashodanandanam Raja Janarandana Nandanam Raja Janarandana Jamuna Jira Vanachari Yamuna Jira Vanachari
Então, esse movimento, a gente chama de movimento para a consciência de Krishna, ele tem assim como objetivo principal, como o próprio nome diz, nos tornarmos conscientes de Deus. A gente chama Deus, ele tem muitos nomes, ele não só tem um nome apenas, de acordo com cada cultura, de acordo com cada tradição. Essa personalidade única pode se manifestar de muitas formas, né? E nós o chamamos principalmente de Krishna, que significa o todo atrativo, o ser mais atrativo, devido a todas as virtudes e todas as qualidades que Deus possui. Então, dessa forma, ele se torna muito atrativo. Então, Deus, ou a gente chama também o absoluto, é a essência de tudo. Nada existe fora de Deus, tudo está dentro dessa realidade. Então não existe nenhuma entidade, não existe nenhuma pessoa, não existe nada mais importante do que esse ser. Mas infelizmente, quando a gente entra dentro desse mundo material, dentro desse corpo, e a gente se envolve com uma cultura hedonista, cultura muito envolvida pela natureza da exploração das coisas, de tudo, nós, com essa atitude, esquecemos a pessoa mais importante. A gente se considera a pessoa mais importante. E desconsidera a existência de Deus, duvida da existência de Deus, ou qualquer outra coisa, né? Mas uma pessoa, quando se diz teísta, ou quando ela acredita na existência de Deus, é também importante entender o que significa, né, acreditar em Deus, né? Como esse ser, ele abrange tudo, como ele abarca tudo, inclusive a nossa própria existência também, né? E normalmente, assim, as pessoas buscam Deus quando estão precisando de alguma coisa, né? Mas, em geral, a gente não consegue reconhecer essa pessoa, né? Assim como a gente reconhece o esposo, a esposa, um filho, um amigo, sei lá, alguma autoridade, Deus está muito distante. Mas isso é a nossa cultura. Não é que em todo lugar é assim. Depende muito. Quando nós estudamos esses livros que falam da cultura védica, dos Vedas, a gente vê que toda a organização da sociedade, tudo existia centralizado em Deus. E as pessoas, desde mesmo antes do nascimento, mesmo para realizar a procriação, né, já se fazia assim, cerimônias, a gente chama de samskaras. Porque havia uma consciência muito clara de que não só Deus existe, mas todos nós, como um ser espiritual, nós também somos seres espirituais e que a gente está aqui temporariamente, né? Nós não somos esses corpos. O corpo é uma coisa temporária, né? Vocês estão percebendo que o corpo vai envelhecendo, né? E a tendência depois do corpo é deixar de existir. Ele não existia, existe por algum tempo, depois deixa de existir, né? Então, se a gente acredita que somos um ser espiritual, então, apesar de esse ser espiritual estar dentro de um corpo temporariamente, a sua importância não deve ser minimizada, né? Então, assim, a gente fica dentro do corpo e termina achando que o corpo é tudo. Quando o corpo é só uma roupa.
A gente entra dentro de um carro e sai do carro, entra dentro de outro carro, sai do carro, e nós somos o que é importante, e não os carros. Né? Então, quando a gente se torna realmente consciente de que somos um ser espiritual, então os critérios que vão definir nossos desejos, nossos projetos, nossos planos, vão girar em torno dessa ideia. Então, quando eu acredito que sou apenas um corpo, então a minha vida vai ser centralizada no corpo material. Claro que a gente tem que dar atenção ao corpo, às necessidades do corpo, mas nunca o corpo vai ser o objetivo de meus esforços, tornar o meu corpo uma coisa maravilhosa. O corpo é um instrumento. Então, as pessoas não pensam, por exemplo, que depois do corpo a vida continua. O futuro para a gente é a velhice, para muitas pessoas. Mas isso não é o futuro, isso é o futuro do corpo, a velhice e a morte. Mas isso não é o futuro da alma. A alma nunca deixa de existir. E o que a gente está fazendo para esse futuro, nosso futuro, enquanto seres espirituais? Logo, logo a gente vai estar do outro lado. E o que a gente faz aqui vai ter uma importância muito grande do outro lado. Bom, esse outro lado é muito... Jesus falava que a casa do Pai tem muitas moradas. Né? Então, de acordo com o estado de consciência que a gente desenvolve nessa vida, então a gente vai ter uma realidade espiritual compatível com esse estado de consciência. Quanto mais nossa consciência se expande para o amor puro, então a gente vai também alcançando dimensões superiores. Se nós somos muito materialistas, muito presos à matéria, tem pessoas que nem saem desse mundo. Elas ficam presas nesse mundo, nos corpos sutis, que a gente chama de fantasmas, espíritos, né? Então, eles ficam apegados às suas casas, apegados às suas propriedades, nem conseguem se desligar da matéria, do corpo, ficam rodando aonde o seu corpo foi enterrado, sei lá, qualquer coisa assim. Consciência muito assim, densa, uma consciência muito materialista. Né? Mas à medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai se identificando com a alma e não mais com o corpo. Eu sou uma alma dentro de um corpo. Tenho que cuidar do meu corpo, mas eu tenho que cuidar também de mim. Como é que eu posso negligenciar a minha existência de alma espiritual? Então, eu sei que, em geral, as pessoas não se preocupam muito com isso, devido realmente ao nosso estilo de vida, nossa sociedade, até mesmo as nossas religiões, que muitas vezes são propagadas de forma superficial. Mesmo o cristianismo, se a gente for ver a tradição cristã, a gente vai encontrar personalidades muito elevadas espiritualmente. Mas elas se tornam muito distantes da gente, né? Porque a gente, eles são santos, mas eu sou um pecador. E assim a gente cria essa distância, como que eu não posso também santificar a minha vida. Não, eles são pessoas especiais. Eu não posso. Não. Nós entendemos que todos nós somos iguais espiritualmente. Só que tem algumas almas que se dedicam à vida espiritual, que optam pela vida espiritual. E porque fazem isso, se esforçam, elas crescem e purificam suas vidas e se tornam o que a gente chama de pessoas santas. Como a gente vem da tradição cristã, então a gente sabe
que tudo isso, essas ideias existem. Né? Mas Jesus mesmo falava, sede santo, como eu sou santo. Ele usa o verbo imperativo, sede. Ele não ia falar isso se a gente não pudesse santificar a nossa vida, ser seres inocentes como as crianças. Então, essa na verdade é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da vida. A gente está aqui numa escola para aprender, né, as coisas mais elevadas. A gente não está aqui para cair e se degradar. A gente está aqui para evoluir. Né? Mas aí a gente, às vezes, vive num entorno em que a degradação é o que é legal. É o que todo mundo faz. Então eu vou fazer também. Aí a gente vai, né, nossos critérios vão assim, baixando de nível. Né? Então ser incrível é ser degradado. Ser luxurioso, sabe, ser promíscuo. Hoje em dia falar de santidade, isso é cafona, isso é uma coisa. A gente tem que curtir. Enquanto o corpo existe, a gente tem que curtir. Mas isso não é curtição. Isso é só fonte de sofrimento. A gente tem visto cada vez mais a sociedade em sofrimento crescente. Os psicólogos, os psicanalistas que dizem isso, né? A gente só conhece a realidade nos consultórios. Porque ninguém vai ficar assim, se revelando suas dores assim, porque isso também não pega bem, né? É chato. Você tem que estar para cima, tá rindo, porque se você é uma pessoa que está sofrendo, ninguém quer ficar do seu lado. Ninguém vai convidar você para uma festa, para curtir. Mas, assim, eu estava ontem ouvindo aula, um psicanalista bem conhecido, falando do índice crescente de suicídio entre crianças de 9 a 15 anos de idade. Suicídio, para valer. Então ele estava falando desse estilo de sociedade hedonista, do prazer instantâneo, o que tem, aonde tem levado as pessoas. Então a gente não precisa ir muito longe, é só olhar à nossa volta. A epidemia de depressão e assim por diante. Mas isso, gente, é um estilo de vida. E principalmente um estilo de vida que é antagônico à natureza da alma. A natureza da alma é amar. Não estou falando da novela da Globo, né? Ou qualquer outra novela. Eu estou falando de uma atitude de serviço, uma atitude de querer ver o bem do próximo, de se preocupar com o próximo, de querer cuidar uns dos outros. Então isso, que mesmo na psicologia se fala que é o ápice da vida, da maturidade humana, que não coincidentemente é também a natureza do próprio ser, quando a gente vai de encontro a isso. Então, algo tem que acontecer para dizer que a gente não está no caminho certo. O Jung falava que, eu estou citando assim, algumas personalidades, assim, vamos dizer, conhecidas, né, da ciência psicológica, porque as pessoas dão muito crédito a isso, né? Se eu falar só de vida espiritual, talvez as pessoas não acreditem, mas ele dizia que quando nós temos, ele percebeu que nós temos, assim, como que nós estamos predestinados à evolução. E quando a gente não se dedica à evolução, o corpo adoece.
Alguma coisa tem que acontecer para nos mexer, para nos tirar a zona de conforto. Alguma coisa vai acontecer, entendem? Para tirar a gente dessa condição. Então, a nossa teologia tem assim como base de tudo a compreensão de que somos um ser espiritual. Existe um ser espiritual, vamos dizer, supremo, que é a causa de tudo. Existem outras dimensões, que essa daqui não é a dimensão, não é uma dimensão, vamos dizer, ela é eterna, mas ela é temporária, né? Ela passa por processos que vai desde a sua manifestação, a sua aniquilação, depois manifestação novamente, fica um processo cíclico, né? Então, que as coisas que nos cercam são coisas que estão num processo de deteriorização. Tudo que a gente vê está se deteriorando. Não tem nada permanente nesse mundo. Nada. Então isso não é o nosso mundo, não é o nosso local, né? Não adianta, quanto mais a gente se apega a essas coisas, mais a gente sofre. A gente sofre, né, pela ansiedade da perda iminente de qualquer coisa que a gente obtenha nesse mundo. As angústias, né? Por quê? Porque por mais que você queira, tudo aqui é temporário. Nossos filhos, nossos esposos, nossas casas, nossas propriedades, nossos pais, nossas mães, tudo isso é matéria. Tudo matéria, tudo temporário. Mas a gente se envolve com o mundo de tal jeito, de tal maneira, né, envolvido pela ignorância da realidade acerca de nossa verdadeira identidade, e aí a gente sofre demais. Muita ansiedade, muito medo. Né? Tudo decorrente da nossa identificação com esse corpo material. Né? Então o yoga, a yoga tem o objetivo de nos conectar conosco mesmos e de nos conectarmos com o Ser Supremo. A palavra yoga, além tem muitos significados, mas um dos significados mais importantes é união, conexão. União, que união é essa? União significa você une duas coisas, pelo menos duas coisas. Então a alma se distanciou, a alma se desuniu, vamos dizer assim, de Deus. Agora a gente precisa reunir nossa vida. E é muito nossa vida com a vida suprema. E a gente que pratica, a gente percebe como é simples e ao mesmo tempo maravilhoso tudo isso. Como simplesmente por nos conectarmos com essa pessoa, como isso muda completamente o nosso coração. Você já orou alguma vez? Já rezou alguma vez? E o que é que você sente quando você reza? Felicidade. E por que você não reza sempre? Bom, estou considerando que você não reza sempre. Não é? A gente fala quando rezar sempre, porque o yoga é conexão. Então você nunca sai dessa conexão. Você está sempre nesse estado de conexão. Se é bom 1 minuto, 2 vai ser... Bom, diz que 1 é bom, 2 é pouco, né? Não é? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas nesse caso não é. Então, assim, é muito simples. Muito simples. Mas, ao mesmo tempo, é algo muito sublime. Porque é um contato com algo extremamente sublime. É a pureza suprema. É a paz suprema. É tudo. Então, as pessoas não entendem porque, vamos dizer assim, às vezes não acreditam ou não entendem, porque só vai sentir o sabor do mel se abrir a garrafa e experimentar. Só de fora, assim, ver na coisa assim meio escura e tal.
Não vai saber. Então as pessoas não se dispõem a esse contato, porque requer um pouco de sacrifício. A mente está tão envolvida com as coisas do mundo que você quer pensar em Deus e a mente fica arrastando a gente para aqui, para ali, para as preocupações, para coisas. Não é assim? Já tentaram meditar, né? A mente não deixa, né? Ela não deixa. Então isso é fonte de sofrimento. Né? As pessoas cada vez mais estão, né, se abrigando nos ansiolíticos, né? Para conseguir dormir, para conseguir parar a mente. É o estilo de vida da gente. É um estilo de vida que não favorece. Né? Então, não existe outra solução a não ser nossa mudança. Mudança de hábitos, né? Estilo de vida. Né? A gente precisa adquirir conhecimento. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento espiritual, né? Estudar um pouco sobre o que os grandes mestres, né, nos legaram. Tem não é assim, uma visão religiosa dogmática, que só a minha religião, sabe, essa coisa muito institucional. Não, é diferente, a gente está falando de espiritualidade, não de religião como a gente entende tradicionalmente, né? Mas não uma coisa institucionalizada, né? Mas porque a gente não pode institucionalizar a verdade, não pode institucionalizar a vida espiritual, né? Então isso é algo que nos pertence como almas espirituais. Então a gente precisa simplesmente se voltar para dentro, começar a se olhar, começar a se descobrir, não como uma mulher, como um homem, qualquer outra designação externa, né? A gente termina se identificando com essas coisas. Sou homem, sou mulher, sou brasileiro, mas isso é uma identidade muito superficial, não é a identidade da alma. É uma identidade que cresce, surge com o corpo. Como é que é o seu nome? Adriane. Adriane. Pois é, mas poderia ser Maria. Que também é Adriane Maria. Então, Júlia. Júlia, não tenho certeza que não é. Então a sua mãe poderia ter optado por outro nome. E você não estaria tão identificada com Adriane e Maria. Mas a gente se identifica e se apega. E relacionado a esse nome tem toda uma história desse corpo. Mas nós não somos isso. Você já foi outras coisas. Acredita nisso? Pois é. Já passamos por muitos corpos. Agora você sabe por que você está nesse corpo? Ainda? Você vai querer outro corpo na próxima vida? Ou queria não? Hein? Não, realmente. Voltar para cá, ter que estudar tudo de novo, 1 mais 1, 2 mais 2, e bullying na escola, e não sei o quê, e o namorada que não me deixa, e tanta coisa nesse mundo, né? Ter que se manter, comer, dormir todo dia, e dar dor de barriga, tanta coisa. A gente pensa que o corpo é incrível, mas do que não conhece é outra coisa. A gente não quer perder esse corpo. Mas não vale a pena, né? Esse corpo é um mau negócio. Aí a gente tem que tirar um bom proveito desse mau negócio, né? Agora é evolução, a gente tem que evoluir. E evoluir no sentido de santidade mesmo, pureza. Olhar para as pessoas, ver as almas das pessoas, e não ver preto, branco, né? Essas coisas externas que nos afastam uns dos outros, que criam discriminação, que criam violência. Tudo isso, se a gente for ver, toda a violência do mundo é porque a gente se vê como corpos e vê os outros como corpos. E a gente se torna egoísta.
Porque o prazer que você sente é só você que sente. Com os seus próprios sentidos. Então eu quero para mim as coisas, para que eu possa sentir as sensações do contato com essas coisas. E eu começo a me apropriar de tudo para poder ser feliz. E termino me apropriando mais do que o necessário e outros ficam sem. Porque eu tenho que garantir que tudo isso eu nunca vou perder. Entendem? Então a gente vê o egoísmo, a gente vê, né? E a gente coisifica tudo. Até as pessoas se tornam coisas para o nosso prazer. Porque tudo se torna, a gente se torna o centro, né? Esse narcisismo de que eu sou o centro de tudo. E tudo gira em torno de mim. E tudo existe para o meu prazer. E aí a gente perde toda a empatia, a gente se torna indiferente aos sentimentos dos outros. A gente vê isso constantemente. As pessoas, né? A gente fala dos psicopatas, mas quando fala dos psicopatas só aparecem aquelas pessoas extremamente... Mas muitos de nós temos essa indiferença, essa insensibilidade ao outro, aos sentimentos dos outros. Pouco importa. Eu vou saber de mim. Né? Se eu estou bem, se o mundo não está, eu quero nem saber. Né? E aí a gente rouba. Né? A gente vê as pessoas, né? Os nossos políticos, são psicopatas. Como é que uma pessoa faz algo que prejudica, rouba a merenda escolar, né? Os remédios, né, são, como é que fala? Eles mudam as fórmulas e, não é? Alteram, tudo isso né, a gente vê a pobreza, a gente vê a miséria, a gente vê o sofrimento das pessoas. Crianças morrendo de fome, inanição. Né? E essas pessoas completamente insensíveis, porque eles poderiam criar leis para ajudar todos nós. Isso é insensibilidade. E às vezes a gente tem um grau menor das nossas relações próximas, nossos amigos, amigas, às vezes com o próprio esposo, esposa com filha. Existe de tudo, gente. Existem pais que abusam dos seus filhos, mães que abusam dos filhos, abusam, parentes. Os abusos acontecem mais entre as pessoas próximas. O que vocês acham que é isso? Eu estou um pouco pesado, né? Assim, um pouco... Mas, gente, eu estou falando para vocês entenderem as consequências, né, provenientes dessa cultura material. A gente se horroriza quando ouve, quando vê essas coisas, mas não entendem de onde elas se originam. É da loucura humana. Né? Então, Prabhupada, que é nosso mestre, ele sempre falava da urgência da reespiritualização da sociedade. Então, mesmo a psicologia, a ciência psicológica já tem falado que a única solução é cuidar uns dos outros. A gente tem essa cultura de cuidar. Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas existe toda uma explicação, né, sobre o fato de termos essa atitude de cuidar uns dos outros, que é amar. Como isso modifica a pessoa amada e modifica quem ama. A autoestima, as pessoas se sentem... muitos dos traumas e dos problemas que as pessoas têm é devido à nossa indiferença para com elas. Então, é isso. Então, assim, a espiritualidade, eu não vou falar de religião, porque tem muitas religiões que também se influenciaram com
a natureza material, né? A natureza de explorar. Quantas religiões exploram seus fiéis? Quantas religiões também promocionaram guerras e violência, né? E se alinharam com o poder econômico e assim por diante. Mas a espiritualidade é algo que transcende tudo isso. Então, assim, é necessário a nossa espiritualização e essa busca pela alma, essa busca, esse reencontro conosco mesmo, seres espirituais. Isso, com certeza, uma espiritualidade sã vai resolver, não vou dizer todos os problemas, porque esse mundo material é assim mesmo, né? Mas a gente pode, pelo menos a nossa própria vida, a gente pode mudar bastante. E talvez a vida de pessoas que nos cercam, o nosso círculo de influência, né? Então, o nosso processo principal chama-se Bhakti, Bhakti Yoga. Bhakti significa amor, devoção. Então, toda a nossa vida é para desenvolver essa atitude amorosa, né, para com todos os seres. Porque esse Ser Supremo, ele está em tudo. Tudo é Deus, num sentido. Porque não tem nada fora dele, né? Então, quando a gente fala de amar a Deus, não é só essa pessoa que está no altar, sei lá. Não, mas é a existência de Deus. E a existência de Deus é tudo. Cuidar uns dos outros. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Olha, quem vem pela primeira vez, não sei se falaram para vocês. Falou não, Adriano? Deixei para surpresa. Foi? Ah, surpresa. Tem que fazer 3 perguntas quem vem pela primeira vez. Faz parte da nossa... Eu tive uma curiosidade com os 2 pavões ali. O artista se inspirou e... Você tem algum significado? Não. Krishna, assim, a gente sempre vê assim, Krishna num lugar, a gente entende que o mundo espiritual, esse mundo material é um reflexo pervertido, né, da realidade espiritual. Então, a realidade espiritual é como Platão falava, né, o mundo das ideias, ou o mundo das formas, o mundo perfeito. Tudo isso aqui é apenas um reflexo. Então, o mundo espiritual é pleno de toda a beleza e toda a variedade. E os pavões, são muito belos, né? E Krishna usa uma peninha de pavão para se enfeitar. Krishna se enfeita com as coisas. Eu teria que explicar muito para vocês, né? A gente vê Deus não como um velho barbudo. Eu acho que se a gente tivesse todo o poder, a gente não queria ser um velho barbudo vendo pecado em todo mundo, né? Eu acho que a gente ia querer ser sempre jovem, curtindo a vida, com muitas pessoas incríveis do nosso lado. E é assim. A gente... Não é que ele tem um corpo material, é um corpo espiritual, uma forma espiritual. E a eternidade é curtir a vida. Você não quer curtir a vida? Só que a gente tem que aprender a curtir a vida. Deus sabe curtir a vida. Então, por isso que se a gente quer verdadeiramente curtir a vida, a gente tem que aprender a amar. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode ser individualista, nada disso. Então Deus escolhe. Então a gente está aqui para aprender. Quanto mais rápido você aprender, mais você vai poder curtir verdadeiramente, junto com outras pessoas assim, que deve ser maravilhoso, né? Conviver com pessoas amorosas, né? Que estão sempre ali, disponíveis, sempre atenciosas e bondosas. Então isso é um mundo espiritual. E a gente aqui, né? Querendo ficar aqui. Porque a gente não quer sair, né? Está insistindo. Ok? Então ele pintou porque tem muita relação. As vaquinhas também. Pois não. Posso perguntar sobre a Tulasi? A Tulasi. O que ela é sagrada?
eu acho que, bom, no sentido tudo é sagrado, né? Mas assim, tem certas coisas que a gente não entende a origem, né? Isso é milênios, né, que se adoram essas plantas. Mas pessoas que têm evidência já viram uma luz muito grande em torno dessa plantinha. E não são todas as plantas que têm essa força, né? Então a gente pode dizer que a própria espiritualidade, né, ela utiliza, né, dos recursos da natureza para se manifestarem também. Então, são coisas que não são assim comuns, né, a gente ouvir e tudo, mas, por exemplo, a gente plantou aqui 2 baobás, já ouviram falar baobá, que é uma árvore sagrada da África, né? E dito que os orixás e todos gostam de ficar na sombra dessa árvore. Vai perguntar para eles por que eles gostam. Deve ter alguma coisa, né? Uma coisa que a gente, humanos, a gente não percebe. Mas em todas as, eu não vou dizer todas, porque eu não conheço todas as culturas, mas muitas culturas têm a ideia de árvores sagradas, né? Então na Índia tem essa plantinha, não só ela, a figueira de Bengala também, considerada uma árvore sagrada, né? E ela é a personificação, vamos dizer assim, de uma personalidade que está relacionada com o Krishna. Então é uma pessoa muito especial. E ela dedica devoção a gente, ela doa devoção. Então a gente canta sempre, adora essa plantinha, porque ela purifica nosso coração. Então não é que a planta só purifica, mas assim, a gente desenvolve toda uma consciência espiritual, né? Porque você pode adorar e de repente a sua adoração ser uma coisa muito externa. As pessoas às vezes querem muita mágica, sabe? A mágica no sentido de eu não vou fazer nada e tudo acontece na minha vida, né? A gente adora essas coisas, né? Estou generalizando aqui, né? Mas muitas vezes a gente não quer fazer um esforço de transformação. A gente quer que algo venha, me dê uma bênção, assim, mude minha vida de uma hora para outra, mas não é assim, né? Então sempre a consciência para se purificar é necessário um trabalho interno. Não é uma mágica. Eu posso até rezar, mas a minha reza pode ser que não tenha nenhum efeito. Porque tem que ter um coração, tem que ter consciência. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar ali, fazendo a coisa, querendo mudar, querendo se transformar, atuando na nossa vida, mudando o nosso... Então aí também o universo vai conspirar para nos ajudar. Mas só da boca para fora. Eu quero, por favor, meu senhor, me ajude, mas não faz nada para mudar. Não, você não quer. Não é assim que funciona. Tá bom? Agora a sua. Eu tenho uma dúvida com relação a... Se existe todo um universo, né? E existe um universo, então... Milhares de universos. E aí existe Deus em todos eles. É o mesmo Deus? A gente entende que... Ele se manifesta de forma diferente, né? Sim, pode se manifestar de forma... A gente entende que quando se procura uma definição, né, o que é esse absoluto, a definição mais comum, né, inclusive o Vedanta Sutra, que é uma escritura, fala que ele é a fonte da qual tudo se origina. Tá? Então isso é, vamos dizer assim, a definição mais, vamos dizer, racional e precisa. A fonte da qual tudo se origina. Isso aqui não existe por acaso. O acaso não cria nada.
Né? Então agora, aí a próxima pergunta seria, e o que é essa causa de todas as causas? Né? Como é essa fonte? Então a gente vai se estudar essa fonte. A fonte. Então o mundo material, gente, é um grão de areia. A gente acha muito grande porque a gente é muito pequeno. Né? Então é muito relativo. Uma formiga acha essa sala uma coisa impressionante. Mas para a gente daqui para ali, a gente termina a sala, muito pequeno. Entende? Você sabe o seu tamanho dentro do universo? E você consegue conceber o tamanho do universo na criação? O ser humano não tem capacidade para entender isso. Os instrumentos não permitem isso. Então a gente pode, na nossa pequenez, a gente pode se apropriar de algum conhecimento acerca desse absoluto, dessa verdade absoluta. Então, uma ideia, só para a gente estar chegando já no horário, é que esse absoluto, ou que essa fonte, ela pode ser percebida de 3 formas. Ela pode ser percebida como uma energia, né, porque tudo isso aqui é energia condensada. Tudo isso aqui é ele. Então, existe esse aspecto, né, do absoluto como uma energia, que não tem forma, que não tem, vamos dizer, você não pode perceber como uma forma, como um ser. É simplesmente algo, né, que permeia tudo. Então tem certos yogis e certas práticas que levam você a ter essa percepção. Né? Tem uma outra compreensão que é o ser consciente. Então, você pode perceber Deus como a consciência em nós mesmos, a consciência que permeia também todos nós. Né? Então, os yogis, esse processo de yoga chama de Ashtanga Yoga, que você se senta e, né, e faz os asanas e tudo. É um processo destinado a compreender Deus como essa consciência situada dentro do coração. A gente chama de Para-Atma, ou a alma suprema. É o ser que é a testemunha de todas as nossas atividades, o sancionador de nossas atividades. Então os yogis param tudo e começam a meditar para encontrar essa personalidade, essa consciência. E a terceira forma de compreender é como uma pessoa. Não como uma pessoa, como nós somos, uma pessoa limitada, né? Mas como um ser que pode ter personalidade, né? com a qual a gente pode se relacionar. Né? Jesus falava de amar a Deus. Amar é um sentimento pessoal. Você não ama uma energia. Você ama uma pessoa. Né? Então ele é uma pessoa, mas não uma. Ele pode ser qualquer pessoa. Ele é a fonte de todas as personalidades. Né? Então ele não é limitado a uma personalidade. Então por isso que a gente entende que ele se manifesta de muitas formas. Porque ele pode fazer isso. Ele não está limitado a uma forma ou a uma personalidade. Né? Então ele é a fonte de todas as coisas. Então nós praticamos o processo que visa ter uma relação com essa pessoa. Por isso que é Bhakti. A gente quer amar Deus. A gente quer ter uma relação com Ele. A gente quer viver com Ele. É muito pretensioso, mas é exatamente isso. Porque nós existimos para isso. Ele criou a gente para isso. Você que criou, mas assim, nós existimos para intercambiar relacionamentos. Não tem nada mais importante do que relacionamentos. Vocês conhecem alguma coisa mais importante? O mundo, os espaços e tudo são apenas ambientes. Mas tudo existe para relacionamentos. E o relacionamento supremo é o relacionamento com Deus. Então nós somos filhos e como filhos a gente tem o direito de se aproximar do Pai.
Não na condição em que a gente está. Mas a gente precisa se purificar para isso. Então esse é o processo. Né? Então a gente se aproxima de Deus e compreende Deus na medida, na proporção em que nossa capacidade de amar é despertada plenamente. Amor puro, amor incondicional. Essa já é uma outra aula muito grande, só para falar sobre o amor incondicional. A confiança plena, a rendição plena. Né? O quanto a gente confia em Deus. Como é que a gente pode amar alguém que a gente não confia, em alguém que a gente não respeita, em alguém que a gente não lembra, em que a gente tem uma relação sempre muito comercial. Né? Então aí essa yoga não é uma yoga de sentar, é uma yoga de mudança de consciência, de vida. É algo que não é algo que é praticado só aqui no templo. A gente, porque nos tornamos monges, a gente se dedica a isso mais. Isso é uma prática para todos nós, dentro de casa, dentro do trabalho. É uma yoga que envolve a nossa vida, a cada momento, a cada instante. É uma transformação de consciência. Ver Deus em tudo. Ver Deus em todas as pessoas. Né? E aí está sempre orando, está sempre vendo, está sempre... Então, nesse estado de espírito, a gente compreende, a gente tem empatia, a gente tem... Todas as virtudes se desenvolvem naturalmente. Ok? Falta só a sua pergunta. Sim. Quem é aquele senhor? Ele foi quem trouxe tudo para a gente. Ele recebeu uma instrução do mestre espiritual. Todos aqueles outros ali são mestres que estão dentro de uma corrente que a gente chama de Parampará. Esse conhecimento ele tem vindo, né, desde muitos milênios. Então não é uma coisa inventada, entendeu? Isso é um processo que foi ensinado por mestres desde muito tempo. Então, isso vem vindo, tá? E aquele último que está ali, lá do lado esquerdo, ele é o mestre dele, Prabhupada. Todos nós temos um mestre. Então, Prabhupada tem o mestre dele. O mestre dele falou, você tem que espalhar esse conhecimento na língua inglesa. E os países estrangeiros. Então, o Prabhupada veio com 70 anos de idade. Sem dinheiro nenhum. 1965. Pegou uma carona. A gente pega a carona de carro, ele pegou uma carona de navio. E teve 2 ataques cardíacos no navio, porque o navio tinha muita... E ele já era idoso e tudo. E conseguiu sobreviver e chegou aos Estados Unidos, Nova York e tudo. E foi para as praças, sozinho, cantar. Eu ficava cantando Hare Krishna. E aí começou muitos jovens se aproximar. Naquela época, contra a cultura, né, nos Estados Unidos, movimento hippie. Então, por isso que muita gente nos associa aos hippies, né? Porque cresceu ali. Mas aqueles jovens boa parte deles eram pessoas intelectuais, pessoas que estavam buscando uma vida diferente, romper com aquela sociedade, né? E então aí o movimento se espalhou pelo mundo todo. Foi tudo muito rápido. Nem ele imaginava que ia ser assim, né? Então, então ele traduziu os textos em sânscrito para a gente. Então, ele praticamente não dormia, viajou pelo mundo todo umas 14 vezes em 12 anos que ele faleceu, com 82 anos. Então ele deixou tudo isso para a gente. Quer dizer, ele trouxe toda essa cultura, né? Não é que ele... E a gente agradece muito pela autenticidade, né? Porque imagine, ele no meio dos hippies, ele falava, olha, tem que parar com o sexo ilícito, sexo só no casamento. Você tem que parar com as drogas, imagine, o LSD, e tudo isso era...
E tem que parar com os jogos de azar e tem que parar com o comer de carne. Se alguém quisesse conquistar, não iria chegar no meio dos ricos e dizer, olha, tem que mudar isso aqui tudo, tem que mudar. E ele não cedeu de jeito nenhum. Então, ele foi muito... Se nisso ele foi autêntico, imagine autêntico. Assim, ele não mudou absolutamente nada no processo. Ok? Hã? Obrigada. Então vamos parar por aqui. Vou fazer uma pergunta, porque o primeiro foi só uma curiosidade. Ah, que legal. Quantas você quiser. Só mais uma. Eu vejo que vocês têm muita prática devocional. Aí, o caminho de vocês é o caminho da devoção. Isso. Isso é a base da fé. É a Bhakti. Certo. Bhakti. Amar a Deus acima de tudo. Só que para despertar, isso é da alma, isso é nosso. Isso não é uma coisa artificial. A alma é assim. Nós somos assim. Só que a gente desaprendeu isso. Quando a gente cai nesse mundo, a gente desaprende isso. A gente termina aprendendo outras coisas com outras pessoas. Entende? Agora, a gente tem que desaprender o que a gente aprendeu e reviver a nossa natureza. Esse é todo o processo. Então, envolve purificação da nossa existência. Então, purificar significa rever as verdades, as crenças, rever uma porção de coisas que a gente aprendeu, de estilo de vida, de comportamento. Então, precisa rever muitas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa acrescentar outras coisas, que é o que a gente entende que é a realidade mesmo. A realidade, você é uma alma, essa é a realidade. Então, a gente tem que agora reforçar aquilo que às vezes até a gente acredita, mas está em meio solto. A gente tem que começar a reforçar essas coisas e rever outras. Né? Então, um processo de mudança muito intenso, de hábitos. Né? E à medida que a gente vai mudando essas coisas, a gente vai experimentando a transformação. E a gente vai querendo mais, porque é muito bom. É muito especial. Não é porque eu estou dizendo, olha, ele está aqui há o quê? 1 ano? De movimento, tem mais de 1 ano já. Eu vim morar aqui em novembro. Então, eu não vou falar o que ele fazia antes. Melhor não. Então, assim, muda porque você sente um prazer superior. Não tem como a gente deixar uma coisa sem ter algo superior em troca. Então, quando a gente vai tendo esse prazer superior, a gente vai deixando as outras coisas porque vai perdendo sentido para a gente. Eu sempre brinco assim, você brinca de boneca? De boneca? Sim. Mas não. Por que você fala assim? Mas por quê? Qual é o problema? Sim, poderia. Mas não. Mas por quê? Porque em dado momento da sua vida você encontrou coisas mais importantes para fazer. É assim também. Não teve dificuldade nenhuma de deixar bonecas, teve? Então, da mesma forma, quando a gente encontra algo superior, naturalmente, sem nenhuma dificuldade, a gente vai deixando. O ponto é que a gente não tem algo. Então, a gente se agarra a essas coisas como forma de nos sentir algum prazer, sentir, né, a vida. Mas quando você vai sentindo a vida de outra forma, aquilo ali vai perdendo sentido. A gente vai vendo que é um inferior. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês, a paciência. Bom dia.